Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabbour e vamos a mais um episódio diferente, né, a partir de agora, de Meia Noite Pequim. Como vocês podem perceber aqui, aliás, não sei nem se expliquei para vocês, isso aqui é o meu office em casa, ou seja, o meu local de trabalho, que a minha companheira teve a ideia de construir isso aqui para poder me isolar do resto da casa, do apartamento, e aqui é onde eu penso, aqui é onde eu escrevo, aqui é onde eu elaboro minhas ideias, e aqui é também onde eu gravo as minhas lives, as entrevistas que eu faço, e também os programas no canal da TV G2, né? Então aqui é tudo meio que torto, porque ainda aparece o interruptor e tal, ou seja, também ser formal ao excesso não dá, né? O improviso também faz parte da nossa vida, né? Na verdade, hoje teriam duas pautas, né? Ou seja, eu acho que a primeira seria, eu tinha que escolher uma pauta sobre o estudo que o Instituto de Desigualdade da Ásia fez e que o Piketty deu uma ampla repercussão, demonstrando uma elevação da concentração da renda patrimonial, ou seja, do patrimônio na mão do 0,001% da população chinesa, ou seja, o Piketty chama o governo chinês de uma plutocracia por conta disso, né? Ou seja, um governo que trabalha para os ricos, né? Ou seja, um aumento da elevação da renda patrimonial, né? Isso deu uma confusão nas redes sociais, né? Porque começa aquela coisa, o país mais socialista, com uma concentração de renda patrimonial dessa, todas essas questões, que é o que eu chamo que eu falo, é o seguinte: o Piketty, por exemplo, ele e outros, no nosso campo está cheio disso, né? Tem esse fetiche pela igualdade, que é o fetiche do socialismo utópico francês, só que o caso do Piketty, ele está atrasado 200 anos nessa abordagem, né? Ou seja, Marx já desconstruiu todas essas questões, o que não justifica a concentração de renda, não justifica a concentração de renda patrimonial, nada disso. Mas ele está nessa onda, vários economistas europeus têm essa onda de uma visão de um novo socialismo baseado no igualitarismo que nos remete a um fetiche de socialistas utópicos, que foram principalmente franceses, de 200 anos atrás. Ou seja, não estou aqui desqualificando o estudo do Piketty, é porque ele é muito forte no empírico, né? Várias threads já refutaram essa tese dele, né? Inclusive, eu acho que eu fiz uma thread sobre renda, né? Ou seja, eu fui atacado porque eu não falei de patrimônio, eu falei de renda, e depois eu refiz uma sobre patrimônio, né? Sobre essa questão. Mas o que eu teria a dizer, né? Porque daria um programa inteiro, porque tem que colocar em questão metodologia, sabe? Uma série de coisas que envolvem esses modelos econométricos que servem como base para a construção desse tipo de coisa. O que eu acho é que renda e patrimônio, os economistas separam isso, heterodoxos e ortodoxos, né? E eu sou uma pessoa que tem uma mente muito livre, ou seja, eu tenho em todos os aspectos. Eu acredito que renda e patrimônio existe uma relação de totalidade e uma relação dialética entre ambos. Ou seja, pode-se aumentar a renda dos trabalhadores ao mesmo tempo em que concentra-se patrimônio na mão de poucos. Isso é verdade. Aliás, isso é uma tendência do processo de crescimento econômico. Agora, o que está ocorrendo na China hoje demonstra uma outra coisa. Demonstra a Forbes, por exemplo, uso sempre fonte do Banco Mundial, Forbes, e muitas reportagens estão dando conta que a renda patrimonial dos bilionários chineses caiu 18% no último ano, por exemplo, por conta do aumento da capacidade regulatória chinesa sobre a renda e a riqueza desses caras, né? A pressão sobre eles, da própria sociedade, por conta de um país com altos índices de desigualdade social, como é a China, né? Então, hoje, por exemplo, a maioria dos bilionários chineses pensam em emigrar do país e uma outra parte, ou seja, dos milionários, uma boa parte pensa também em emigrar. Então, existe uma tendência amplamente contrária a essa afirmação do Piketty. E existem questões que um gráfico, dois gráficos, né? Ou seja, e os modelos econométricos, eles nunca vão pegar. Que é essa dinâmica que eu estou colocando aqui. Então, é como eu falo para as pessoas, ou seja, se entrar na discussão no empírico, ou seja, o Piketty é muito forte no empírico. Os econometristas, no geral, são muito fortes no empírico. Então, se você for entrar nessa discussão do empírico, a chance de você cair em uma armadilha é muito grande. O que deve ser contestado nesse caso é a partir de uma visão dialética, ou seja, colocar dialética na conversa, ou seja, né, tudo se relaciona, inclusive renda e patrimônio, uma visão politizada desse negócio e também uma visão teórica, ou seja, por aí que você pega esse tipo de abordagem, né? Então, por exemplo, não está nesse gráfico, ou seja, na China os bilionários não mandam no país. Na China o poder econômico da burguesia chinesa não se reflete sobre o poder político. Muito pelo contrário, está havendo um movimento, como eu já disse aqui, de ampla pressão sobre os bilionários chineses. E existe um novo lema na praça na China, que é o da prosperidade comum, que é algo que está sendo implementado, ou seja, são vários projetos pilotos em torno dessa questão da busca por uma melhor distribuição de renda, né? Não a busca pela igualdade, como que é o Piketty, né? Que, aliás, deveria perder um pouco mais do tempo dele para falar das atrocidades que a França tem cometido na África atualmente, né? Ou seja, os casos de utilização de trabalho infantil em minas de ouro em Burkina Faso é um caso, né? Ou seja, ele hoje a fixação dele é com a China,
China, né? Eu entendo muito bem o porquê disso, né? Posso falar isso em outro momento, mas ele tem uma fixação sobre a China e ele ignora, quando apresenta esses estudos, né, uma série de avanços que a China alcançou no terreno social, no terreno da distribuição e no terreno, principalmente, da eliminação da pobreza extrema. Então, eu acho que é um estudo que quem entende de econometria já conseguiu refutar, mas ele não reflete a realidade, é a dinâmica daquele processo, principalmente nos últimos 2 anos, né? E eu, particularmente, tenho uma ideia de que renda na mão dos trabalhadores, e ainda mais trabalhadores que têm um crescimento salarial nos últimos 10 anos, médio, nas cidades, de 300%. Isso significa a transformação desse patrimônio no futuro, fora, juntamente com esse fato da pressão sobre os bilionários e a queda da renda patrimonial dos bilionários, indica uma tendência completamente oposta de uma plutocracia ou coisas do tipo. Então, acho que isso deveria ficar muito claro. Por quê? Porque nós aqui no Brasil, nós temos uma mania muito grande de absorver acriticamente tudo que chega de fora. Ainda mais quando vem algo sobre a China, então, muito mais difícil de ser contra isso daí. Quem mandou uma mensagem para mim, já virou a pauta isso aqui já, né? A outra pauta seria a greve de Zhejiang, né, da Foxconn, posso tratar disso daqui a pouco. O Eduardo Moreira, o nosso amigo Eduardo Moreira, ele é o cara que me mandou uma mensagem para o WhatsApp perguntando sobre essa questão da concentração de renda patrimonial, né? E a partir disso, eu, com a minha equipe meu grupo de pesquisa, começamos a pesquisar e eu tentei fazer uma abordagem em cima da renda no Twitter, né? E aí, recentemente fiz falando da relação entre poder político, renda e patrimônio na China, que ninguém está passando pano para a China. A China tem gravíssimos problemas distributivos, mas é muito interessante e é muito sugestivo se utilizar de um instrumento como a econometria, por exemplo, que não passa uma fotografia da realidade, não trata da dinâmica, separa a economia da política, separa a economia da história, separa a economia da dinâmica de classes sociais e apresenta o estudo desse como fosse o magna opus, a última palavra sobre desigualdade social no mundo e na China em particular, que é o novo alvo do Piketty. Então, eu faço esse comentário rápido aqui rápido não, né? Já deixei quase 10 minutos, quase o tempo do programa, para tratar dessa questão do Piketty, que eu acho que ele presta um grande desserviço a quem defende o socialismo. Vamos usar esses termos aqui, porque a gente não recua, né? A gente não tem nenhuma trava na língua com algumas coisas, ou seja, atacar a China, eu acho que é atacar o socialismo, né? E atacar de forma gratuita, né? Sem fazer os poréns necessários, ou seja, a China era o 11º país mais pobre do mundo em 49, e tinha uma expectativa de vida de 35 anos de idade em 49, é um país que foi isolado do mundo até 71, quando ele foi aceito pela ONU, né? Aceito como membro da ONU, ou seja, a China não tinha relações comerciais com quase ninguém no mundo, um país muito isolado, vivendo sob intensas dificuldades. Começa reformas econômicas em 78, né? E a partir daí, em cima das bases criadas pela Revolução de 49, a China consegue alcançar rapidamente o nível de desenvolvimento econômico de muitos países desenvolvidos. Ou seja, se a França teve que pilhar o mundo para ser o que ela é hoje, a Inglaterra teve que pilhar o mundo para ser o que ela é hoje, Estados Unidos nem se fala, a China não precisou disso daí. E eu entendo, eu conheço muitos amigos europeus, né, que não são poucos amigos europeus que eu tenho, que no fundo eles não compreendem e nunca vão aceitar o fato de um país como a China chegar à condição de segunda economia do mundo e ser a grande a pautadora da economia mundial. Não aceitam, os europeus não aceitam isso. Então esse tipo de estudo, para quem fala que é técnico, que os números não mentem, pessoal, Karl Popper já falava que a gente pode fazer o que quiser com dados, né? Mas o fato é que esse tipo de estudo não traz grandes contribuições no que cerne à realidade chinesa. E como que eu refuto isso? A partir de uma visão dialética entre renda e patrimônio, uma visão de totalidade entre renda e patrimônio, e a partir de solução de questões, não solução, mas de respostas às questões que nunca esse pessoal vai ter como encontrar, porque eles não trabalham com o fato da China também, mas essa, né? Da China ter como núcleo da sua economia a grande propriedade pública dos meios de produção, né? Ou seja, eles nunca vão trabalhar com essa variável, né? Porque eles trabalham a China como um país capitalista convencional, onde o setor privado ele gera os efeitos de acumulação de economia, gera os efeitos de encadeamento sobre o resto da economia, que na China é o setor público. Esse setor público está se expandindo. E, aliás, a expansão do setor público na China é um fator fundamental para a redução das desigualdades. Sem mudança dos esquemas de propriedade de um país, você não se combate a desigualdade. Não é como o Piketty acha, que é um imposto sobre grandes fortunas no mundo inteiro, vai ajudar nisso. É uma boa intenção, pode dar certo, mas as coisas só vão mudar de fato como mudar os esquemas de propriedade. Então eu fico por aqui com essa história do Piketty. Se houver pedido, eu volto a falar nisso. Eu fui, inclusive, muito atacado nas redes sociais. Aliás, eu virei um cara cheio de hater agora na internet, de economistas neoclássicos, neoliberais e tal, que sentiram, que eles acabaram de sentir que acabou o espaço, a reserva de mercado deles no espaço público, ou seja, existe André Roncalli, existe outras pessoas que estão com uma
uma clara intenção de desconstruir tudo que eles construíram nos últimos 10 anos nas redes sociais, ou seja, eles construíram o domínio do debate público nas redes sociais, com visões neoliberais de mundo, com simplificações, com tudo aquilo com todo esse terraplanismo e essa vulgarização do positivismo, que é o que eu chamo, né? Ou seja, a economia neoclássica, ela é, além de ser um racionalismo filosófico, uma expressão dela, ela é uma vulgarização do positivismo, né? E acabou o espaço deles, ou seja, acabou essa predominância deles. Existem outras vozes e eles estão muito incomodados com isso. Então, os ataques que eu venho sofrendo nas redes sociais, assim, sistemáticos, têm relação direta com isso, né? E eu continuo aberto para o debate com qualquer um deles para deixar isso claro para vocês. Eu quero pedir desculpas aqui pelo desabafo, né? Mas eu continuo aberto ao debate com qualquer um deles, seja Instagramer, seja YouTuber, seja gente da academia, que eles reclamam que eu não debato gente da academia, já debati com Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, ou seja, eu não tenho o menor problema com isso, ou seja, eu debato com quem quiser debater comigo sobre qualquer tema relacionado à economia política, desenvolvimento econômico, etc, etc. Peço desculpas por esse desabafo, mas aqui também é um espaço que a gente tem que colocar para fora um pouco de sentimento, né? Eu não sou muito sou muito racional nos meus estudos, não muito fora disso, sou um pouco arde para as minhas emoções. Semana passada também ocorreu uma grande greve na principal planta industrial da Foxconn, como empresa taiwanesa, da cidade de Zhejiang, na China. O mundo inteiro chamou também a mesma coisa. Olha só como que o socialismo é bonito, olha a greve, eu não sei o que e tal. Eu não confio em fonte ocidental, eu particularmente. Tenho muita desconfiança, olho com muito pé atrás, né? Não é a minha principal fonte de informação, apesar de eu acompanhar todas elas. Acontece que a China, primeiro que na China, durante o socialismo, uma resposta mais filosófica, a luta de classe não desaparece. Então a China, ela é um país muito desigual, é um país com sérios problemas de distribuição de renda e de patrimônio, né? E que, inclusive, ainda subsiste no país nichos de superexploração do trabalho. Aqui ninguém tá aqui para falar que lá é a coisa mais linda do mundo. Quem falar que eu passo pano para a China não passa de mentiroso, porque não é isso que nós fazemos, né? E existe isso na China ainda, ou seja, existem nichos de superexploração do trabalho que é cada vez menores, dada o aperto que o governo chinês, principalmente o que o Xi Jinping vem fazendo em torno da obrigatoriedade de toda e qualquer empresa, tanto ter um CEO do Partido Comunista dentro da empresa, quanto deles seguirem à risca as leis do trabalho da China, né? Ou seja, né, essa história de que a China não tem lei trabalhista, de que a China não tem seguridade social, é mentira, né? Propagado o tempo inteiro nas nossas cabeças. E na China, o que acontece? Uma das coisas que são interessantes é que, historicamente, a China é um país onde camponeses foram revolucionários, ou seja, uma influência taoísta muito forte, que é milenar taoísta sobre os camponeses, que nunca acreditaram em Deus, né? Ou seja, eles são mais espiritualistas do que deístas, né? E o espírito camponês muito moldado sobre a rebeldia pregada por Lao Tse contra o Estado e contra qualquer autoridade, essa rebeldia foi o grande sujeito da história que levou à queda de dinastias o tempo inteiro na China, ou seja, toda a dinastia camponesa caía por conta da revolta camponesa. A cada vez que cada dinastia se mostrava inepta para construir grandes obras públicas para a contenção de enchentes, e a última grande revolta camponesa na China foi a Revolução de 49, Mao Tse-tung. Então eu proponho uma análise desse tipo de fenômeno que ocorre na China hoje, o país que faz muitas greves, e é o país que faz mais greves no mundo, inclusive essas greves são fundamentais para que o Partido Comunista se continue num rumo progressista e uma estratégia socializante, ao contrário da União Soviética. Então eu vejo esses movimentos grevistas com muita simpatia na China, não vejo isso com maus olhos, tá? É evidente que nunca vou apoiar o surgimento de Solidariedade na China, né? Um Solidarnosc, mas o fato é que essas greves mantêm o Estado, a superestrutura, sobre alerta em relação às demandas crescentes da classe trabalhadora no país. Esse episódio da Foxconn é mais um dentre milhares que acontece na China. Por quê? Primeiro, porque as condições de trabalho estão a mudar há muito tempo, ou seja, elas não são as melhores do mundo e a tendência é melhorar por conta desse arrosto do governo, mas os trabalhadores querem mais do que salários crescendo acima da produtividade, do trabalho, da inflação. Ou seja, essa Foxconn, por exemplo, ela se manteve funcionando durante o Covid-0, mantendo os trabalhadores dentro da fábrica. E ela combinou acordos com os trabalhadores que eles não cumpriram, né? Como a China tem um país quase de pleno emprego, então eles podem fazer greve à vontade na China, porque vai colocar o capital na parede. Tanto é que no dia seguinte à greve, o que acontece? No dia seguinte à greve, o dia seguinte ao último dia das greves, foi terça-feira da semana passada, a Foxconn pediu desculpa para os trabalhadores e o chamou a um acordo, né? Isso no Brasil é impossível hoje. Em muitos
lugares do mundo isso é impossível hoje, mas na China é possível. Ou seja, na China, ultimamente, os trabalhadores ganham todas no Ministério Público do Trabalho. E demonstra também essas greves, ou seja, uma série de contradições, a contradição da política de Covid-0, a contradição de relações trabalhistas ainda, que em alguns lugares ainda existam nichos de superexploração, mas demonstra que existe um outro agente político hoje na China e que ocupa teu lugar no bloco de poder do país hoje, que é a classe trabalhadora. Aquele camponês médio, aquele camponês rebelde, taoísta, nos últimos 10 anos foram mais de 150 milhões de empregos urbanos criados que foram ocupados por esse tipo de camponês que no passado derrubava dinastias. Então a classe trabalhadora chinesa tem uma característica que é a sua combatividade. Eu acho isso ótimo para o socialismo com característica chinesa. Eu não vejo isso como aos olhos. Ou seja, a gente poderia falar aqui até amanhã sobre essas coisas, né? Mas o tempo é curto, né? Eu já tratei do Piketty um pouco, tratei mais um pouco disso. Ao longo aqui dos nossos programas, tanto do Socialismo do Século XXI quanto o Método de Pequim, vou poder voltar a tratar desse tipo de coisa. Espero que vocês gostem do cenário. Inscreva-se no nosso canal para a gente poder chegar logo aos 100 mil inscritos aqui na TV Grabois. Eu vou ficar por aqui com um forte abraço e um beijo no coração de vocês.